Se tirar o Caio Jorge, o ataque do Cruzeiro não é preocupante, a direção tá bem devagar. Bom. Só agradecer, foi um superchat, né? R$5 por isso aí, valeu demais. 5 conto. Olha só, o Cruzeiro foi atrás do Gabri Martínez, 22 anos, beirada, 1,85 m, que assusta. Assusta, beirada aí de 1,85 m. Isso, né? Normalmente é sempre um jogador baixo. Pode ajudar até nos cabeceios, né? Bola alçadas à área. Mas aí a negociação parece que pega pelos valores que assustam, né? Que o Braga tá querendo 10 milhões de euros. Vai cagar pra você, Braga. Vai cagar 10 milhões de euros num jogador. Inclusive, as informações, gente, do Campeonato Cruzeiro é que esses valores aí que foram ditos pelo jornal português lá, o Record, de que o Cruzeiro teria feito uma proposta de 8 milhões de euros, não procedem. Que o jornal português exagerou por muito. E que bom. Eu até assustei, cara. Não, porque aqui, cara, não, hipocrisia, não vou meter o louco aqui e falar, conheço muito esse atleta. Ninguém conhece, pô. Ninguém assiste o Braga, atleta, vejo todos os jogos do Braga. Não, e você assiste o Braga pra ver esse espanhol de 22 anos? Aqui na boa. Vejo o jogo, eu vejo o portuguesão pra ver o Gabri. Eu até conheço gente que assiste o futebol português, mas assiste o futebol português, o Porto, o Sport, Benfica. Santa Clara, Santa Clara. Mas, assim, a gente assiste até a quarta divisão, né? Assistiu a quarta, terceira e a segunda pra ver o Alverca. Mas, gente, desculpa, o Braga ninguém para pra assistir, não. Desculpa, não para. Se esse rapaz estivesse jogando... Eu arrisco dizer que se esse rapaz estivesse jogando na segunda divisão da Espanha, logo no primeiro ano do contrato do Ronaldo, em que eu assisti a maioria dos jogos do Valladolid, eu poderia ter visto ele jogar. Mas nem isso eu vi. Eu vou te falar que recentemente eu vi um jogo do Braga, que acho que foi pelas eliminatórias, não sei se foi da Europa League ou da Champions. Da Conference, não foi não? Não, foi contra, se não me engano, foi contra o Panathinaikos. O Bernard jogava lá ainda. Mas foi pra assistir o Bernard, então assim... Ninguém aqui é igual o nosso querido Elton, que vê o Gregão. O Gregão. Não, né? Ele vê o Gregão, ele, né, é um cara que acompanha o nosso querido Gregão, né? Então, assim... Para, Luiz. Tá vendo? O seu problema é que as câmeras não pegam você, entendeu? Sobre o Gregão, sobre o Gregão, sobre o Gabri Martins, os números dele também não são muito... Não chamam atenção. Né? Pelo menos nessa temporada, ele atuou em 47 dos 54 jogos do time, na temporada 2024-25, né? Marcou... 4 gols. 4 gols e deu 3 assistências. Né? Isso. Não é nada que empolga. Esses números, cara, não justificam uma pedida de 10 milhões de euros. Não. Esses números. E lembrando, ele pode, por exemplo, é a primeira... é o cara que mais dribla na Europa, é o cara que mais acerta cruzamento. O centroavante do Braga não sabe cabecear, o olho dele... Cria mais chances claras. Sei lá. Mas, pô, esses números que a gente tem, como a gente não conhece, a gente vai buscar alguns números. E esses números, porra, não justificam de jeito nenhum 10 milhões de euros, né? E é um jogador, assim, que fez a sua primeira temporada, ele é muito novo, é bom ressaltar isso, tá, gente? 22 anos, é um cara que realmente tá começando a carreira, tá começando a ter algum destaque maior, fez a sua primeira participação em uma liga mais forte do que a segunda divisão da Espanha, né? Segundo e terceiro, acho que ele disputou na Espanha. Ele sai do Girona, ele é da base do Girona e só atua por equipes menores, né? Ele não chega, acho que ele faz 8 jogos pelo Girona principal, então realmente é uma métrica muito pequena. E aí ele vai pro Braga, faz a sua primeira temporada, cara. Primeira temporada dele numa liga mais forte. Toda vez que vocês falam Girona... A sua boca é estada. Como é que é o nome? Salivou aí, bicho. Girona. Bicho, eu realmente, sabe, a quinta série é muito foda, velho. Vai tomar no cu isso. A quinta série é muito foda, velho. A gente já vai logo pensa, é o Giromba. E a gente não consegue mais concentrar. Mas aí ele passou pelo Giromba, né, Popó? É isso, passou e aí depois disso, aparentemente... Ele está sendo aprovado pelo Joaquim Pinto. A vida desse menino é muito triste. Agora, falando sério, eu também não entendo... Bom, eu confio em scout, né? Eu não sou eu que trabalho. Não, claro, se o Cruzeiro fizer a prospecção desse cara aí e ele vier, a gente vai ver, jogar. De cara já adianto que não acho que pior que o Lautaro vai ser. O problema é ser do mesmo nível e aí você não resolve, né? Você continua tendo um problema no seu elenco. Eu acho uma aposta arriscada porque tem toda uma questão de adaptação. Nós estamos falando de um jogador espanhol. Cara, querendo ou não, adaptar no Brasil... Tem sul-americano que não consegue e é a mesma zona, entendeu? Então, assim, é algo que chama atenção para mim.
desse movimento. Eu sei que o Léo Jardim deve conhecer, o Scout deve ter pesquisado informações sobre. Espero de verdade que o Cruzeiro faça movimentos um pouco mais certeiros no mercado em relação a apostas. Não me parece uma aposta tão certeira assim. É um cara que, se tivesse algum destaque, se a gente for parar para pensar, ele talvez estaria sendo falado em clubes da Europa, né? Quando o mercado brasileiro aparece assim, atuando muito forte, a gente não vê uma concorrência, não vê, o Braga está pedindo 10 milhões porque vai receber uma proposta do Sporting, vai receber uma proposta, sei lá, do Olympique de Marseille, do times da prateleira B, C da Europa. Mas nem isso está acontecendo. O Braga então, não é, né? Não, o Braga sério, prateleira é. D. Então, assim, me assusta um pouco este movimento específico por uma posição que há 2 anos é a posição mais problemática do Cruzeiro no elenco. Que é realmente... O Cruzeiro sente falta desse jogador de ponta, esse jogador de beirada, com uma capacidade melhor de finalizar, de chegar à área, de fazer diferente, de ser mais efetivo mesmo no ataque. Então, vamos ver. Cara, assim, a verdade é, meu medo, e aí o Genta tava comigo nessa época, ele viu, muitas vezes se aposta em algumas coisas no futebol, em algumas posições, acreditando em algo que é muito, assim, bola de cristal, previsão do futuro. Quando o Arthur Gomes foi contratado, a gente lembra bem, ele foi tido como uma solução para essa posição, você lembra? Ele foi tido como uma posição, um jogador com passagem no futebol europeu, chegou a fazer gol em Champions League, ele viveu um bom momento na Europa, e aí veio para o Cruzeiro e a gente viu que o nível realmente não era o suficiente para ser diferente. Só que do Arthur Gomes para frente, nenhum resolveu. Foram feitos investimentos altos, foram feitos investimentos em jogadores de perfis diferentes, teve Wesley, teve Lautaro, teve o Bolassi. Cara, são perfis diferentes, idades diferentes, e não resolveu.